Sabe aquela pessoa que tem presença de palco? Aquela pessoa que quando chega no lugar atrai os olhares. Aquela pessoa que naturalmente parece ter um centro de gravidade. Atrai as pessoas para perto, assume o protagonismo. Essa pessoa, ela naturalmente tem mais oportunidades. Agora, você sabe como ser alguém que tem mais postura e tem uma imagem profissional que atrai aos outros, claro, no bom sentido? Você já se percebeu ou já se sentiu muito coadjuvante num lugar em que você deveria ou que você poderia ser um protagonista? Fica nesse vídeo, porque esse vídeo é um convite ao protagonismo através da boa postura e da boa imagem. Meu nome é Nélio Xavier, eu sou professor de oratória do Clube da Fala, creator, podcaster, e eu vou te ajudar com isso depois da vinheta. Mas antes da vinheta, se inscreve no canal. Agora sim, sobe a vinheta. Sete elementos importantes que você pode observar em pessoas que conseguem ter uma presença, que tem uma boa postura, conseguem desenvolver essa imagem profissional, e eu vou contar para você. Agora, antes de falar das 7, eu quero saber de você. Você tem alguma referência? Você conhece já alguém, pode ser uma figura pública, uma celebridade, um artista, um cantor, um apresentador, um político, um atleta, um empresário, que você admire pela postura, pela imagem profissional? Se você conhece, coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Vamos descobrir as referências do nosso público agora. Agora sim, primeira dica, mostre competência. Não adianta eu falar para você ter uma boa postura, eu te dar todas as dicas de linguagem corporal, estruturas de fala, se você não consegue evidenciar competência. Nélio, como é que eu evidencio competência? Você precisa dominar o assunto. Cuidado ao querer abrir a boca para dar opinião em todas as conversas, principalmente naquelas que você sabe que não sabe do assunto. Isso é um erro muito comum e um risco muito grande para manchar a tua imagem profissional. Nossos preços nunca foram tão baixos. Para com isso! Então domine, entenda sobre o que você vai falar. Segundo elemento muito importante, mantenha o bom humor. Michael, please. Please. Come on. Parece fácil dizer isso vindo de alguém influente, que é naturalmente bem-humorado. E quando a situação fica mais difícil, é óbvio, eu não vou falar para você ficar sorrindo o tempo inteiro. Claro que não. Mas quando você puder, mantenha o bom humor. Sabe por quê? Porque pessoas bem-humoradas são convidativas a ficar perto. Pessoas bem-humoradas atraem outras pessoas. Fala pra mim, você prefere ficar mais perto de alguém que é bem-humorado, que está sempre colocando o astral, a energia das outras pessoas para cima, ou alguém mal-humorado, carrancudo, que está sempre reclamando das coisas? Certamente do bem-humorado. Então seja você essa pessoa bem-humorada na maior parte das situações em que os outros querem estar perto. Terceiro elemento, ou terceira dica importante, muito vinculada a essa segunda, é: trate todos com educação. Você tem um ponto que é observável em grandes líderes que marcam a história, inclusive referenciados pelo Simon Sinek, que é um dos maiores autores de liderança que eu conheço, grandes líderes tratam todos de igual para igual. Independente de cargo, independente de posição, independente de status social ou de poder aquisitivo, trate todos com educação. Ter essa humildade, ter essa solidariedade, essa empatia, isso é admirável em alguém. Então, independente hoje da sua posição, do seu status, do seu poder aquisitivo, da sua história de vida, sempre trate todos com educação. Quarto elemento, invista em qualificação. Lembra que eu falei do primeiro lá, de mostrar competência, de dominar o conteúdo?
Como é que você domina o conteúdo? Investindo em aprendizado. Então, invista em qualificação. Grandes líderes, pessoas, de novo, que têm uma boa postura, uma boa imagem profissional, certamente têm um histórico de lifelong learning. O que é lifelong learning? É uma competência de investir em educação, em aprendizado a longo prazo. Esteja sempre melhorando, se desenvolvendo pessoalmente, fazendo um curso de oratória, por exemplo, aprimorando skills comportamentais, aprimorando habilidades técnicas. Invista em qualificação porque, naturalmente, aquela primeira dica, aquele primeiro elemento de mostrar competência, ele vai vir junto. Quinto e antepenúltimo elemento, seja proativo. Se tem algo que gera estresse, que desestimula, que gera desinteresse, é aquela pessoa que não sabe se safar sozinha. Se tem algo que também pode manchar a sua imagem, a sua postura profissional, é você fazer somente o básico. Quer ir além? Quer marcar? Quer ter presença? Seja proativo. O que é ser proativo, Nélio? É superar as expectativas. É fazer o além do esperado. O que não te pediram, mas o que sabem que você pode fazer. Não confunda ser proativo com ser workaholic. Trabalhar em demasia, sempre passar do ponto, não, porque isso é prejudicial. Mas ser proativo, sim, soma pontos para sua boa imagem, uma boa postura profissional. Sexta e penúltima dica, não adianta você ser proativo se você não cuida da sua aparência. Ter uma presença de palco, ter todas essas características de liderança, conseguir investir em qualificação, conseguir manter o bom humor, também está atrelado, claro, à imagem. O ponto que mais se vincula à imagem é ter uma boa aparência. A aparência, o dress code, o código de vestimenta, como você se mostra para as pessoas, é o primeiro sinal de comunicação. Antes de você abrir a boca para falar, antes das pessoas ouvirem a sua voz, elas vão te ver. Seja num vídeo do YouTube, seja presencialmente no evento, no corredor da empresa. Então, zelar por uma boa aparência, sim, te ajuda a ter uma imagem e uma postura profissional mais assertiva, mais presente. E por último, e não menos importante, claro, aposte em uma boa comunicação. Simon Sinek diz também que um grande líder, ele tem duas coisas. Ele sabe ter uma visão de algo que outras pessoas não têm e ele sabe comunicar claramente essa visão. De que adianta você investir em qualificação, ter competência, dominar o assunto, conseguir até ser bem-humorado, se você não sabe comunicar isso? Se você não sabe transmitir o que você está pensando com clareza, com assertividade, então zele e invista também numa boa comunicação. Anotou tudo isso? Agora está na hora de aplicar. Você já deve ter comentado sua referência. E agora você vai arcar um compromisso para aplicar todas essas dicas e ir melhorando, claro, aos poucos, a sua imagem e a sua postura profissional. A gente se vê no próximo vídeo.